Bom, pessoal, vamos agora resolver um exemplo aqui utilizando a regra da cadeia. Vamos resolver o exemplo que foi pedido, que é este aqui, ó, a letra C, onde nós temos f de x igual a exponencial da raiz quadrada de x. Bom, então aqui você pode ver que você tem uma função composta. Pensa no seguinte diagrama aqui, olha. Você tem um valor de x. Primeiro, o que vai ser feito? Vai ser a função de dentro. Então, vai fazer a raiz quadrada de x primeiro. E depois, aqui no cálculo, é que vai fazer a exponencial da raiz quadrada de x. Então, nós podemos chamar essa primeira aqui de g e essa segunda de h. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Só para relembrar aqui um pouco do conceito de função composta. Então, aqui você vai ter dessa para essa, vai ser a h composta de h com g de x. Por quê? Porque primeiro faz a g para depois fazer a h. Como assim? Vamos escrever isso aqui. Então, a nossa função de dentro é a função g de x, que é raiz quadrada de x. E a nossa função de fora é a função h de x, que é exponencial de x. Qual é a derivada, a g'? Não, antes de falar da derivada, vamos fazer a composição então. Então, quando eu faço a função h composta com g, vai ficar a função h, que é a função de fora, né? A função de fora, então é exponencial de g de x. No lugar de x eu ponho g de x, ou seja, a h composta com g vai ser igual a exponencial. Aí o g de x, o que é g de x? É raiz de x. Então aqui eu tenho uma função composta que primeiro recebe o valor de x, faz a função de dentro, que é extrair a raiz quadrada de x, e depois a função de fora, que é fazer a exponencial da raiz de x. Quais são as derivadas? Se g de x é raiz quadrada de x, então a g' de x é 1 sobre 2 raiz de x. É a derivada da raiz quadrada. E qual é a derivada de h? Então, se h de x é exponencial de x, então a h' de x vai ser também a exponencial de x. Certo? Então, como que eu vou derivar agora? Então, a derivada... Opa! Então, a derivada, né, a f' de x, eu vou aplicar a regra da cadeia. Como é que é a regra da cadeia? Então, vai ser a derivada da de fora na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Ou seja, como é que vai ficar? Então, a f' de x vai ser... Qual que é a derivada da de fora? A derivada da de fora é h' de x, que é e de x. Então, vai ser e, só que é a derivada da de fora na de dentro. Então, é e de g de x aqui, ó. Vezes a g' de x. Qual que é a g' de x? É 1 sobre 2 raiz de x. Então, a f' de x vai ficar igual a exponencial de quê? De g de x. Qual que é a g de x? É a raiz de x, vezes 1 sobre 2 raiz de x, que é igual a... É só multiplicar a exponencial de raiz de x vezes 1, vai dar exponencial de raiz de x, dividido por 2 raiz quadrada de x. Então, assim nós aplicamos a regra da cadeia para funções compostas. Então, a gente aplica essa regra, é muito importante você saber identificar quando você tem uma função composta e saber que ali você vai aplicar a regra da cadeia. Vamos fazer mais um exemplo.
Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer, agora depois da C viria a letra D. Mas eu vou fazer a letra E, que ela é mais fácil um pouco para vocês irem se acostumando com a regra da cadeia. A letra E é o seguinte, letra E, ela faz o seguinte, f de x igual a ln de x ao cubo sobre 3. Então é o ln disso aqui. Vou até colocar parênteses aqui para você não confundir. Então, mais uma vez, temos duas funções. Por que temos duas funções? Eu estou desenhando esse diagrama toda hora, mas não é para você fazer nos exercícios, não. É só para você entender. O que acontece? Essa aqui é uma função composta, a composição de duas funções. Você tem um valor x, certo? E o que vai ser feito? Neste x aqui, você vai aplicar uma função, que eu vou chamar de função g. O que essa função faz? Ela faz x ao cubo dividido por 3. E depois, o que ela faz? Ela vai aplicar uma função f, que vai fazer o ln deste resultado. Ou seja, ele vai fazer o ln de x ao cubo sobre 3. F não, né? Não vamos chamar essa função de f não, porque f já é a função essa função aqui, né? Aqui vai ser a h, né? H. Por quê? Porque aqui a f já estava sendo usada aqui, né? A nomenclatura f. Então não podia usar f aqui de novo. Então como que é essa composição de funções? A primeira que é executada é a de dentro, é a função g. Então a função de dentro é x ao cubo sobre 3. Então, a minha função de dentro aqui, ó, g de x, é x ao cubo sobre 3, cuja derivada, a g' de x, vai ser 3x ao quadrado sobre 3. Então, a g' de x vai ser igual a x ao quadrado. Aqui eu só apliquei a regra da potência. E aqui também eu tenho a minha função h, que é a função de fora. A função h ela faz o quê? A h de x ela faz o ln de x. Então a função h de x faz o ln de x. Qual é a h' de x? A h' de x vai ser o quê? Vai ser a derivada do ln de x, que é 1 sobre x. Bom, pessoal, agora vejamos o seguinte. Essas aqui são minhas duas funções, a função g e a função h. Então, observe que quando eu faço a composta de h com g, isso é a mesma coisa que h de g de x, que é a mesma coisa. O que é a função de fora? É a h. A h faz o ln, mas é ln, só que no lugar do x eu vou aplicar a g de x. Então, é ln de g de x. Então, a minha função composta é ln. Qual que é a g de x? É x ao cubo sobre 3. Então, novamente, nós temos uma função composta. E a derivada da função composta você faz com a regra da cadeia. Como é que vai ficar a derivada da função composta? Você já sabe que a f de x ela é h de g de x. Então, a f' de x vai ser o quê? Vai ser a regra da cadeia faz o seguinte, é a derivada da de fora na de dentro, vezes a derivada da de dentro. Então, vamos lá, pessoal. Então, a f' de x vai ficar igual aqui. Qual que é a h'? A h' eu já até fiz aqui em cima, ó. H' de x não é 1 sobre x? Então, vai ficar 1 sobre, só que no lugar de x, olha lá, eu vou aplicar a g de x. Então, é 1 sobre g de x, vezes a g' de x. Qual que é a g' de x? Olha ela aqui em cima. Então, vezes a g' de x, que é x ao quadrado. Aplicando a função g aqui na derivada, então isso implica que
a f' de x vai ser igual a 1 sobre... Qual que é a g? A g é x ao cubo sobre 3, vezes x ao quadrado. Então, isso implica que você terá a f' de x igual a... Quando você está fazendo 1 dividido por x ao cubo sobre 3, você pode fazer o quê? Inverte a fração. Então, é 3 sobre x ao cubo. Deixa eu apagar aqui para ficar bem escrito. Então, 1 sobre x ao cubo sobre 3 é a mesma coisa que 3 sobre x ao cubo vezes o x ao quadrado que já existia. Então, aí você pode fazer isso aqui, ó. Então, o resultado, a f' de x, vai ser 3 sobre x. Bom, pessoal, vamos fazer agora a letra D. Por que eu deixei ela fazer agora? A letra D ela é um pouco mais complicada pelo seguinte. Ela é a composição de 3 funções. Como assim? Então, na letra D, você tem o seguinte, olha. Você tem exponencial da raiz quadrada de 2x menos 1. O que é feito primeiro aqui? Então, essa aqui é a f de x, né? Quase que eu esqueço aqui. Então, primeiramente, é feito o seguinte. Você tem lá um valor de x, e aí você faz um cálculo aqui sobre esse valor de x. Você faz 2x menos 1. Aí depois você faz a raiz quadrada de 2x menos 1. Então, aqui você tem a função de dentro, aí depois você tem a função de fora, só que aí você ainda tem uma outra função, que é a função que faz a exponencial da raiz quadrada de 2x menos 1. Vou chamar essa função de t. Então, esse processo todo, daqui até aqui, ó, o resultado é a composição de 3 funções. Ou seja, vai ser a t, bola h, bola g, de x. Então, essa aqui complica um pouco mais na hora de você resolver, certo? Não é que complica, ela é um pouco maior. Então, para a gente fazer isso, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer ela aqui bem passo a passo, né? Que é para você entender bem aqui. Vamos aplicar aqui a regra da cadeia, só que vamos fazer do seguinte modo. Você tem aqui primeiro a função Opa. Então, primeiramente, você tem lá a função g. E a função g de x ela é 2x menos 1. Qual é a derivada da função g? Então, a função derivada dela é a g' de x, que é 2. Bom, você tem também a função h. Só que essa função h, o que ela faz? Ela é a raiz do que tiver dentro dela aqui. E a derivada dessa função h vai ser a h' de x, que vai ser 1 sobre 2 raiz de x. E você tem a função t de x, que ela faz a exponencial de alguma coisa, né? De um x. Então, isso implica que a t' de x vai ser exponencial de x. Então, aqui você tem uma composição de 3 funções. Então, sua função é f de x vai ser igual a de fora t, bola h, bola g de x.
que é a mesma coisa que T. T de quê? De H. De H de quê? De G de X. Como que eu vou aplicar a regra da cadeia nisso agora? A regra da cadeia, ela fala o seguinte. Então, primeiramente, considera, função de fora é a função t. Função de dentro é a função h de g de x. Aí que está, a função h de g de x também é uma função composta. Então, vou fazer bem passo a passo. Então, a f' de x vai ser o quê? Vai ser a derivada da função de fora, t', na função de dentro. Qual que é a função de dentro? É a h de g de x, vezes a derivada da função de dentro, ou seja, h de g de x'. Só que o detalhe aqui é que essa função aqui, a função de dentro, que é a h de g de x, também é uma função composta. Então, você aplica de novo a regra da cadeia. Então, vai dar t' de h de g de x vezes. Agora, aplica a regra da cadeia de novo aqui, ó. Só nisso aqui, de dentro aqui. Então, aplicando a regra da cadeia aqui, vai ficar h' aplicada em g de x vezes g' de x. Certo? Então, por isso que ela ficou um pouco mais complicada. Como que são essas funções aqui? Qual é? Aqui eu tenho a função, essa função composta aqui, né? Que é a t de h, né? T de h de x. Qual é a h de g de x? A h de g de x, o que a função h faz? Ela faz raiz quadrada. Mas raiz quadrada de quem? De g de x. Então, vai ser raiz quadrada de g de x. Então, a função h de g de x é a raiz quadrada de 2x menos 1. Agora, aplicando a regra da cadeia nisso aqui tudo, vai ficar. Então, a f' de x vai ser igual. Qual que é a derivada? A t' é de x. Então, vai ficar é de quê? Não é de x? Só que no lugar de x eu vou substituir aquela função aqui, ó. Essa função aqui, que é a h de g de x. Vezes quem? A função derivada de h, a h'. H' que é 1 sobre 2 raiz de x, não é? Só que no lugar do x, eu vou aplicar quem? Eu vou aplicar a g. Então, g de x aqui, ó. Vezes a g'. Qual que é a g'? A g' é 2. Tá aqui, g'. Então, isso implica que a f' de x vai ficar igual a exponencial de quem? H de g de x. A h de g de x é isso aqui, ó. 2 raiz quadrada de 2x menos 1. Vezes a h' de g de x, ou seja, 1 sobre 2 raiz de... Aí no lugar de x você vai pôr a g de x. Qual que é a g de x? 2x menos 1. Vezes 2. Então, concluindo aqui, a f' de x vai ser igual a exponencial, aliás, duas vezes, né? Multiplicando tudo isso aqui nos numeradores todos, tu vai ficar 2 vezes exponencial da raiz quadrada de 2x menos 1 dividido por 2 vezes a raiz quadrada de 2x menos 1. Então, a f' de x vai ficar igual a exponencial da raiz quadrada de 2x menos 1
sobre a raiz quadrada de 2x menos 1. Bom, então essa aí foi a regra da cadeia passo a passo. Esse segundo exemplo ele é um pouco mais trabalhoso. Por quê? Porque ele é a composição de 3 funções e nos exemplos anteriores nós tínhamos a composição apenas de 2 funções. Bom, pessoal, então essa foi a explicação bem passo a passo do que a gente faz na regra da cadeia. Né? Lá no vídeo que eu fiz da solução de exercício, eu tinha feito alguns exemplos que são eu fiz mais rapidamente, de uma forma mais prática, mas aqui eu expliquei de um jeito que demora um pouco mais para você entender o que está sendo feito na hora que a gente usa a regra da cadeia. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a letra F para vocês refazerem sozinhos. Eu não vou fazer a letra F porque a letra F ela é mais fácil do que a letra D. Ela é parecida com a letra B de bola, certo? A letra F e a letra B de bola, elas são a mesma técnica. Utiliza-se a mesma técnica para resolver. Então, eu vou pedir para vocês tentarem resolver a letra F. Se eventualmente você não tiver entendido, pode me perguntar que eu vou fazer novamente, vou tentar outra forma de resolver, ou então a gente também pode falar pelo Google Meet, tá ok? Então tente refazer estes exercícios sozinho para você ver se você vai conseguir e aí você me fala depois.